O STF realizou nesta terça-feira uma audiência de conciliação para discutir o ressarcimento aos aposentados e pensionistas que sofreram com descontos indevidos do INSS. Escândalo revelado por reportagens do Metrópolis. Ao final, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, falaram sobre os próximos passos para que o pagamento às vítimas dos descontos seja feito. Confira a íntegra das declarações. O senhor poderia explicar para a gente se é uma reunião de conciliação, então depende de um acordo final para que tudo aconteça. Qual que é o procedimento a partir de agora para que possamos tranquilizar aposentados e pensionistas com esses descontos indevidos que realmente todos serão ressarcidos a partir do dia 24 de julho? Primeiro, a audiência pública que acaba de ser realizada no Supremo Tribunal Federal, conduzida pelo ministro Dias Toffoli, foi extremamente positiva. A Advocacia Geral da União, junto com o Ministério da Previdência Social, nós tivemos a oportunidade de apresentar ao Supremo Tribunal Federal o nosso programa de ressarcimento, que ele já está em curso, a partir do chamamento que foi feito aos milhões de aposentados e pensionistas que foram vítimas dessa fraude criminosa. O programa de ressarcimento, conforme ficou claro na audiência pública, foi muito bem recebido por todas as partes. Há um sentimento muito forte envolvendo as demais instituições que integram o sistema de justiça, especificamente o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, de que o nosso programa ele é sólido, ou seja, ele atende à preocupação de efetivar o integral ressarcimento às vítimas, de forma corrigida, simples, célere, segura, e que nós já temos condições de dar o passo seguinte, que é efetivamente realizar o pagamento aos milhões de aposentados e pensionistas que já foram a um dos canais do INSS, apresentaram a contestação e já tem ali no próprio sistema o valor descontado devidamente corrigido. O que é necessário agora para darmos esse passo? Termos efetivamente um acordo de conciliação que, a partir das diretrizes que foram estabelecidas pelo relator, ministro Dias Toffoli, foi então consensuado que iremos apresentar o mais rápido possível a AGU, MPF e DPU uma minuta ao relator. A nossa ideia é que as equipes trabalhem imediatamente a partir das diretrizes do ministro Dias Toffoli e ele dará conhecimento dessa minuta à sociedade para que, num tempo muito célere, a gente consiga ter um acordo assinado e ele submeter esse acordo, de fato, a referendo do Supremo Tribunal Federal. O prazo do processo, quem conduz é o ministro Dias Toffoli, mas a ideia nossa do governo federal, e aqui pode falar também um pouco mais o ministro Volney, é que nós tenhamos condições de fazer isso o mais rápido possível e, evidentemente, aí abrir um calendário de pagamento muito rapidamente possível, que vai ser, de fato, anunciado somente quando tivermos clareza do acordo firmado e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, vamos aguardar que esse rito processual seja cumprido. Não é isso, ministro? Perfeito, perfeito. E o ministro Dias Toffoli, que é o relator dessa DPF, salientou que o Estado é um só. O que nós vemos hoje aqui, o que nós assistimos hoje com essa audiência pública é justamente o Estado se reunindo para que, de forma consensual, possa fazer com que os aposentados e pensionistas que foram vítimas dessa fraude possam ser ressarcidos e o Estado como um todo possa garantir esse ressarcimento de forma rápida, de forma segura, de forma transparente, sem prejuízo das ações e investigações que estão em curso. Então, nós entendemos que o presidente Lula, que foi quem deflagrou essa operação e foi quem nos pediu para que nós cuidássemos dos aposentados e garantíssemos que nenhum deles ficará no prejuízo, para que ele possa, então, referendar esse calendário, depois de aprovado aqui pelo ministro Dias Toffoli, para que a gente possa, então, fazer o anúncio oficial do início desse cronograma de ressarcimento. A ideia é mesmo o dia 24, né? Tudo caminha para o dia 24 de julho, Olha, né? eu acho que essas datas são... Primeiro, a gente precisa escutar aqui
o ministro Dias Toffoli. Depois, o presidente da República deve fazer, então, essa confirmação dessas datas. Só lembrando que, conforme nós apresentamos na audiência pública, uma vez que nós tenhamos condições de pactuar o programa de ressarcimento, os termos desse programa, existe uma questão orçamentária que precisa ser equacionada. Uma vez que essa questão orçamentária esteja equacionada com o aval do Supremo Tribunal Federal, como bem lembrou o ministro Dias Toffoli, isso será levado ao presidente da República, que deverá editar uma medida provisória, submeter a medida provisória ao Congresso, portanto, abrir o espaço fiscal para pagar os aposentados e pensionistas. Agora a questão da Isso é um rito que tem que ser cumprido. suspensão das ações que já estão em andamento, isso vai ser tratado ainda no âmbito desse acordo, dessa minuta, ou é um tema que... Eu acho que é um tema que não é mais necessário, porque nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal 2 pedidos: a suspensão das ações ou a suspensão da prescrição. O ministro Dias Toffoli acolheu a suspensão da prescrição. Esses pedidos dialogam com que preocupação? Com a preocupação de que os aposentados e pensionistas tenham tranquilidade para tomar a sua decisão, que eles não precisam correr para a justiça cobrar o que tem direito, porque o governo federal, conforme orientou o presidente Lula, vai pagar todo mundo que tem direito. Ou seja, não existe aqui conflito a ser dirimido pelo judiciário. Existiria conflito se nós não estivéssemos concordando em pagar, mas nós queremos pagar. O que nós estamos vindo aqui ao Supremo é pedir uma forma segura de fazer o pagamento aos aposentados e pensionistas. Então, eu acho que o pedido de suspensão da prescrição é uma medida que já atende à nossa preocupação, porque isso acalma os aposentados e pensionistas, isso assegura a preservação dos direitos e eles não precisam mais tomar nenhuma decisão precipitada de ir à justiça, terão condições, portanto, de esperar que o governo formalmente anuncie os termos gerais do acordo de ressarcimento individual. Ministro, o senhor falou também em fazer os pagamentos no valor que é devido. Certo. Há uma preocupação com pedidos excessivos de indenizações? É evidente, porque o que nós temos de pagar pelo INSS, pelo Estado, é o valor devido que foi descontado individualmente, mensalmente, de cada aposentado e pensionista. A relação do aposentado com a entidade associativa, em relação a dano moral, pagamento em dobro, é uma relação que persiste. Mas em relação à responsabilidade do INSS, do Estado brasileiro, é o dano material, é o dano efetivo que foi descontado desse aposentado e desse pensionista. E esse valor, obviamente, deve ser corrigido. Portanto, que nós estamos submetendo essa proposta aqui ao Supremo Tribunal Federal, para que haja o ressarcimento integral do que foi descontado com a devida correção. Ministro, deve ter alguma questão citando a questão das entidades nesse acordo, porque o senhor disse aí que já tem a questão do bloqueio, ou vai ser algum assunto tratado à parte? É algo que há conexão, mas não se confunde. Há conexão porque, na medida em que eu venho aqui ao Supremo Tribunal Federal pedir uma autorização para fazer esse pagamento, assumindo uma responsabilidade que, em tese, conceitualmente seria subsidiária do Estado, eu estou dizendo que eu preciso resguardar o interesse público do Estado de ter condições jurídicas de pedir o regresso do que eu pagarei a essas entidades. Mas, evidentemente, que elas não são parte do processo, elas não serão chamadas a esse processo. O que eu estou falando aqui, e é que é necessário ficar claro, é que é uma tese que precisa ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, obrigada. Ministro, só uma dúvida. Com relação ao crédito extraordinário, ele vai ficar fora da meta fiscal ou somente do limite de gastos? Isso é uma discussão que nós estamos aqui fazendo com o Supremo Tribunal Federal. Nós já apresentamos uma tese que está muito clara na nossa petição, que é o enquadramento desse pedido ao que já foi decidido no Supremo no passado recentemente. A exemplo do que aconteceu com o pagamento dos precatórios e RPVs, em que há um waiver de pagamento extrateto até 2026. Para acompanhar mais detalhes sobre a farra do INSS, acesse metrópolis.com.